Olá, eu sou Érica Cortines e hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre um projeto Mar e Montanha, desenvolvido no Vale Verdejante com financiamento da Fundação Banco do Brasil. E esse projeto ele teve uma parceria, um apoio técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, do qual eu faço parte do Instituto Três Rios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identificação de plantas. A gente desenvolveu um produto muito bacana para trabalhar a questão da aproximação do público com as espécies vegetais, entendendo melhor o que é a biodiversidade e como a gente pode interagir, identificar essas espécies no campo. Então, agora a gente vai ver um pouquinho do que a gente preparou e falar um pouquinho das espécies que ocorrem na trilha do Vale Verdejante. Vem com a gente. Então, o Vale Verdejante, ele possui algumas trilhas delimitadas, né? E a gente utilizou essas trilhas de menor tamanho para realizar essa atividade, né? Na verdade, o Vale Verdejante ele vem fazendo um reflorestamento dessa área desde 2008 e esse reflorestamento ele já tem várias espécies bem desenvolvidas. E aí a gente ficou pensando, né, em como atrair a atenção das pessoas para as diversas espécies, em como a gente poderia identificar essa diversidade nessas trilhas. E aí surgiu a ideia, né, de no Vale Verdejante fazermos uma trilha interpretativa. Então, o Vale Verdejante que fica no distrito de Andrade Costa, em Vassouras, município de Vassouras, a gente quis identificar nessa trilha algumas espécies para que os caminhantes pudessem observá-las com maior cuidado. Então, quem são as principais espécies arbóreas da trilha, né? Como podemos interagir com essas espécies arbóreas para aprender melhor sobre elas? Foi aí que veio a ideia de fazer um jogo, né? Um jogo da memória. E esse jogo da memória, ele tem características dessas espécies que estão presentes na trilha e o aluno ou a pessoa que estiver visitando o vale vai poder jogar o jogo da memória, conhecer um pouco mais essas espécies e depois selecionar uma delas para ir procurar na trilha. E aí, com isso, a pessoa vai aguçar a sua percepção com as características de cada planta e vai poder interagir melhor com essa trilha e conhecer melhor todas as espécies que estão presentes ao longo dessa trilha, né? Trazendo uma vivência muito mais rica e produtiva, né? Que vai formar cidadãos mais conscientes com relação ao meio ambiente. Então, aqui a gente colocou os pontos de busca, né? Os participantes irão selecionar a partir daquelas cartas espécies para procurar na trilha e quando essas espécies forem encontradas, o guia ou tutor ambiental que estará acompanhando essas pessoas vai ler as características daquela espécie. Então, vai dizer de que família ela pertence, quais são as características gerais dessa espécie, se ela tem algum potencial medicinal, econômico. E aí os participantes vão poder criar, né, um valor para essa espécie. Eles vão poder se conectar mais com cada espécie encontrada. E aí foram selecionadas 25 espécies arbóreas coletadas, identificadas e que foram transformadas nesse jogo da memória. Dentre elas a gente tem
pau-pólvora, a gente tem cedro, sabão de soldado, melaleuca, aroeira, oiti, pitanga, pau-brasil, pau-formiga, dentre outras. Para montar esse catálogo, foi preciso coletar essas espécies, né? A gente fez a coleta de um ramo de cada uma dessas espécies. Todas elas foram fotografadas ao lado de uma trena para a gente ter uma noção de escala e tamanho dessas folhas. E foi feito, né, após a sua prensagem e secagem em estufa, um catálogo com todas essas plantas secas. E esse catálogo foi disposto em um fichário, né? E nesse fichário, cada planta tinha a sua identificação e as suas características, tanto morfológicas quanto ecológicas, né? E de demais características dessa espécie. Mas antes de apresentar essas espécies para vocês, eu gostaria de conversar um pouco sobre a questão de identificação de plantas. Então, a gente tem duas formas de identificar. A sistemática, que usa características de flor e fruto. Então, ela é um pouco mais difícil, porque você tem que ter o material reprodutivo, né? Mas ela tem uma maior precisão na identificação, né? Dificilmente você confunde uma espécie ou erra a identificação dela a partir, né, das características de flor e fruto. A dendrologia, ela tem grande precisão na identificação de espécies arbóreas, né? Ela não dispensa esses materiais reprodutivos, mas ela não depende deles. Então, a dendrologia, ela vai ser utilizada quando você não tem esse material reprodutivo, ou quando você está numa mata, por exemplo, com árvores muito altas e que, na maior parte, estão sem flor ou fruto. Então, a dendrologia é a parte da botânica e da ciência florestal que se ocupa com o estudo da caracterização e identificação das árvores dentro da floresta. E o que a gente deve observar para diferenciar as espécies? Um dos aspectos é o formato da copa, né? Então, cada espécie ela vai ter um formato diferenciado. Então, a copa ela pode ser mais larga e arredondada, ela pode ser mais piramidal, ela pode ser mais arredondada, alongada. Isso tudo pode ajudar a identificar uma determinada espécie. O que a gente pode observar também raízes, se elas têm raízes tabulares, raízes escoras, como essa da imagem, né, de uma figueira. O tipo de caule, né, se ele forma um tronco ou se ele forma um estipe, que é o caule das palmeiras. E se ele tem um tronco irregular, se ele é cilíndrico, né, quais são as características desse tronco. Também é importante a gente observar o tipo de casca, né? Se ela se desprende facilmente, se ela é esfoliante, se ela tem uma textura lisa, se ela é mais áspera ou se ela é suberosa, que é quando você tem essa casca mais grossinha, né? Uma casca mais resistente, principalmente em ambientes mais secos, a queimadas, né? E se essa casca ela é reta ou se ela tem estrias, se ela tem canaletas, gretas, lenticelas. Então, elas podem ter algumas estruturas, né, que vão facilitar a identificação dessa espécie ou dessa família. Aqui a gente vê algumas lenticelas, né? Umas vão ter espinhos e acúlios, né, que também podem ajudar nessa identificação. Então, o tipo de casca também é importante de ser observado. Os ramos, né, são essenciais. Então, a partir da filotaxia, que é como as folhas ficam dispostas nesse ramo, a gente consegue chegar, muitas vezes, né, iniciar uma chave de identificação de família, e muitas famílias têm uma determinada característica, né, de filotaxia que vai ajudar a identificar. E aí a gente precisa ver se esse ramo ele tem textura diferente, se ele tem formas diferentes, se ele é mais achatado, se ele é mais arredondado, se ele solta leite, né, látex, como a gente vê nessas imagens aqui, né, tanto no tronco quanto na folha, quando a gente destaca uma folha. Se ela tem cheiro e outras estruturas, como
nectários, glândulas, isso tudo pode estar presente nos ramos. E as folhas, né? A gente precisa observar quais são as principais características das folhas. Então, se elas são folhas simples, que são aquelas folhas que são únicas, ou se elas são folhas compostas, onde você tem em uma mesma folha vários folíolos, né? Então, aqui a gente tem uma folha, né, composta e uma folha recomposta, porque ela tem duas vezes esse formato, né? Uma vez na folha maior e depois cada folíolo se divide em foliólulos. Então, ela é uma folha recomposta. E a gente pode observar também, principalmente no formato, né, da folha, a gente pode observar a forma da folha. Então, se ela é mais ovada, se ela é lanceolada, quando ela tem esse ápice bastante agudo, se ela é acicular, como a folha dos pinheiros. Então, a gente tem diversos tipos de folha e de pontas da folha também, tá? Então, a forma de que o limbo termina também pode ajudar a gente a identificar uma família ou uma espécie. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de folhas compostas. Tá? Então, aqui são todas folhas compostas, algumas com 3 folíolos ou mais folíolos, né, recompostas ou só compostas. Bom, e aí aqui a gente vai mostrar características das duas principais famílias que ocorreram na trilha, que tiveram a maior riqueza de espécies. Uma delas foi a Fabácea, que são da família das leguminosas, como são mais conhecidas. E elas possuem 3 subfamílias, né, que são Casalpinoideae, Papilionoideae e Mimosoideae, que tem esses diferentes tipos de flores, né, bem característicos de cada uma delas. Então, as características principais dessa família Fabácea são frutos geralmente em forma de vagem, que podem se abrir, né, como os dos angicos, que têm frutos tipo folículo, ou frutos, né, do tipo legume, esses também se abrem, e frutos que não se abrem, como o do pau-ferro e do jatobá. As fabáceas possuem folhas alternas, raramente opostas e frequentemente compostas com estípulas e com pulvino. Estípulas são essas estruturas, né, pontiagudas aqui, que podem ser pontiagudas ou não, mas que ficam aqui entre as folhas, né, ou em algum lugar próximo das folhas. E o pulvino é essa estrutura mais gordinha aqui, né, na base dos folíolos, né, na base das folhas. Bom, e na trilha, algumas das fabáceas que a gente encontra são pau-brasil, né, que tem essas flores amarelas, espinhos no tronco, tem esses frutos bastante espinhentos também, folha composta. O pau-ferro, que também tem folha composta, o fruto em forma de vagem, ó, que não se abre, um caule bastante liso. A farinha seca, que é bastante comum ao longo da trilha, ela tem bastante indivíduos plantados, então ela é bem característica da trilha do vale. Ingá de metro, né, que tem essa flor branca que parece um pompom. Essas folhas, elas geralmente têm glândulas entre os folíolos. Essas glândulas fornecem néctar, né, principalmente para formigas, que acabam protegendo essas folhas também. E as vagens são bem compridas, né, podendo chegar a mais de 1 metro. Então, por isso o nome ingá de metro. O vinhático de espinho, que tem essa característica de ter troncos bem tortuosos e achatados. Então, ela fica bem bonita, né? Ela é bastante ornamental e possui esses frutos também bem diferentes, assim, meio enrugados. O tamboril, que também é uma espécie que cresce muito rápido, ela é muito boa para reflorestamentos, porque ela tem um desenvolvimento muito rápido, ela cresce em diâmetro e ela é melífera,
né? E tem esse fruto que lembra uma orelha. E ela possui também lenticelas no tronco que ajudam bastante na identificação dessa espécie. O angico vermelho, que tem esses espinhos no tronco, né? As flores também em forma de pompom e os folíolos muito pequenininhos. Então, eles têm vários microfolíolos aqui que são bastante característicos dessa espécie. Aqui o pau-jacaré, que tem uma característica bem interessante de ter essas aletas aqui no tronco, então o tronco e os galhos ficam bastante característicos, lembrando, né, as costas de um jacaré, por isso do nome também, né? Então isso ajuda bastante na caracterização dessa espécie. O ingá branco, que é o ingá laurina, ele também possui algumas lenticelas no tronco, né? Essas folhas, ele não tem tantos folíolos quanto o ingá de metro, tem as flores um pouco diferentes, né, à disposição, e esse daqui é o seu frutinho, que é bastante adocicado e bem gostoso. O mulungu, né, que tem essas folhas trifolioladas, né, bem características da espécie. Ela perde as folhas durante uma época do ano e fica completamente coberta de flores, uma floração lindíssima, e ela também possui espinhos no tronco. O tronco, né, bem liso, e também uma planta que é bem pioneira, cresce bem rápido e tem essas sementes aqui, né, dentro dessas vagens, que tem essa característica de serem um pouco brilhosas por dentro. O araribá, que tem esse fruto bem característico, né, um fruto alado, e é uma espécie com uma madeira boa, né, ela é utilizada também para fins madeireiros, e tem essa flor amarelada e essa folha bem grande, né, a folha do araribá é bem grande. E o tronco dele é bastante liso com essas estrias. Bom, a segunda família que mais ocorreu foi a família das mirtáceas, que são, né, a família das goiabeiras, araçás, dos eucaliptos, né, grumichamas e várias outras espécies que a gente vai ver. Como características, são plantas lenhosas, de folhas inteiras, disposição alterna, oposta e às vezes oposta cruzada. Então, folhas opostas é quando você tem, né, uma folha aqui oposta à outra. Então, elas têm muitas vezes folhas com pontos translúcidos, são essas bolinhas transparentes, quando você olha contra a luz, você vê esses pontos translúcidos. E bastante aromáticas. Então, quando você esmaga a folha de mirtácea, ela tem um cheiro bem característico, um cheiro que lembra um tanino, assim, um cheiro bem característico ali de pitanga, jabuticaba, todas essas folhas, quando você amassa, você consegue sentir esse cheiro. As flores podem ser brancas ou vermelhas e são bem típicas e características também. Bom, e na trilha a gente tem bastante pitanga, né, que tem essa folha bem lisinha, né, a margem lisa, o ápice mais acuminado, a flor bastante característica de flor de mirtácea e o tronco liso. Isso é uma característica de várias espécies dessa família, né, e o frutinho também bastante característico. A melaleuca é uma espécie exótica, né, parente do eucalipto. Então, se a gente sente o cheiro da folha da melaleuca, ela tem um óleo muito forte, muito potente, né? E o tronco dela lembra papel, né? Você aperta, é um tronco fofinho, ele descama como se fossem pelezinhas bem fininhas, né? Bem característico, e possui esses frutos bem agarradinhos ao tronco. O araçá, né, também com flor bastante parecida com a da goiaba, um caule semelhante também, liso, clarinho, sem, né, não tem uma casca grossa. E aqui o aspecto geral da folha do araçá, né? Ele é bem parecido com a goiabeira, porém seus frutos são menores.
A grumichama, né, que ela é uma fruta pouco conhecida, nativa, ela tem suas folhas opostas, né, e cruzadas, né, flores brancas, o aspecto da casca e tem um fruto bem adocicado, bem gostoso, e ela tem essa copa mais alongada, né, e uma árvore que chega a um porte alto. E aí a gente entra em outras famílias que foram menos representativas, né, como o ipê, a gente tem essas folhas digitadas, o cálice, né, a flor bastante tubular, com as pétalas soldadas, né, então você não vê a separação das pétalas, elas formam esse tubo, né, e no caso do ipê roxo, essa casca mais lisa e um fruto bem alongado e comprido. As malváceas, né, a paineira rosa, bem característica por ter esse tronco esverdeado com acúlios, presença de acúlios, folhas digitadas e esse estigma, que é o aparelho reprodutor feminino, é bem característico nas malváceas, né, lembrando de um hibisco. E ela tem essa floração rosa lindíssima, né, que fica bem exuberante quando está florida. A castanha do Maranhão, também da família das malváceas, possui tronco bastante liso, cor esverdeada, essa flor bem grande e as folhas também digitadas. Seus frutos são comestíveis, inclusive pode-se fazer chocolate com as suas sementes e ela pode ser utilizada, né, economicamente. O caju, da família Anacardiaceae, é uma família que também tem bastante cheiro característico nas suas folhas, quando a gente amassa essas folhas. E o caju, um fruto bastante apreciado, né, aqui no Brasil, tanto, né, a polpa quanto a sua castanha. O sabão de soldado, da família da Sapindácea, essa família ela tem uma característica de ter aqui um apículozinho terminal na folha que pode ajudar, né, a identificar essa família. E o sabão de soldado ele tem esse nome porque os seus frutos eram, se você esfregar essa polpa que tem em volta da semente, ela faz uma espuma, ela tem a saponina, né, que é utilizada para fazer sabão. Então, antigamente se usava esses frutos como sabão para lavar as mãos. E aí, por isso, a origem do nome. O abil, uma espécie muito interessante, ela é da família Sapotácea. Ela tem essas folhas bem próximas ao ápice do ramo, né? As flores bem grudadinhas nos galhos e um fruto delicioso. E quando ela tem látex, né? Então, quando você tira uma folha, sai um pouquinho de leite. E esse aqui é o aspecto geral da copa, né? Uma árvore muito frondosa, muito bonita e com frutos muito abundantes. Quando ela está em plena frutificação, ela carrega de frutos e são frutos que são pouco conhecidos, então eles têm um valor econômico agregado muito grande. O oiti, da família Chrysobalanaceae, ela tem folhas, né, alternas e geralmente as folhas novas têm uma pilosidade que parece uma teiazinha que fica por cima da folha. Então isso é bastante característico e facilita a identificação. Possui frutos amarelos e um tronco bem liso. O pau-formiga, que tem essa floração bem característica também, abundante, lindíssima, e ela possui essa gema apical aqui, bem característica também, folhas muito grandes, que facilitam bastante a identificação dessa espécie. E ela apresenta algumas lenticelas no tronco também. O pau-pólvora, da família Cannabácea, é uma espécie que não pode faltar nos reflorestamentos, é uma espécie que cresce rápido, atrai fortemente a avifauna e abelhas, porque ela é apícola, né? Ela possui uma textura bem de lixa assim nas suas folhas e possui esse tronco bastante liso, né? Bem característico também. A mora,
né, uma espécie exótica, mas bastante cultivada, possui esses frutos, né, deliciosos que são muito utilizados para fazer polpas, sucos, sorvetes, e ela tem essa folha que lembra, né, um coração, com essa borda bastante serreada, e essa aqui é a característica da flor, que já lembra, né, pequenas amoras. A gente já consegue enxergar o fruto, né, antes mesmo dele virar o fruto. E possui uma casca também de um pouco mais rugosa, né, mas não chega a ter muita textura. E, por fim, o cedro, né, que tem essas folhas compostas bem compridas, ele fica bem característico quando você olha ele de longe, os galhos, né, formam esse estilo bem redondinho, assim, como se fossem uns pompons, né, por conta dessa formação da folha. As flores são inexpressivas, né, são verdes clarinhas, não são muito vistosas. O tronco tem essas canaletas bem características e o fruto lembra uma flor de madeira, né? As sementes são aladas e caem desse fruto se dispersando pelo vento. Então, essa espécie também é uma espécie que tem fácil identificação. Bom, então essas foram as espécies da trilha do Vale Verdejante e a gente espera que dentro de muito breve a gente possa aplicar esse jogo e trazer todo mundo para conhecer essas espécies de perto e vivenciar o Vale Verdejante, vivenciar essa biodiversidade linda, todas as espécies e toda a fauna que interage com ela. Então, venham conhecer o Vale e venham conhecer de perto toda essa biodiversidade que tem na trilha do Jequitibá.